Jesus Cristo, graças a Deus que nos dá vitória por causa de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E nós havíamos falado durante a semana que falaríamos sobre o que esta noite, irmão? Avivamento. Glória a Deus. E um servo do Senhor lembrou, né, irmão? Ou mais, né? Muitos lembraram, que às vezes a pessoa fica tímida de falar, não, e obreiro, pastor é mais ousado, né? É interessante a gente falar sobre avivamento, porque primeiro nós precisamos saber o que é um avivamento, né? Mas senão a gente pode buscar coisa errada, né? A palavra de Deus diz ali em Efésios capítulo 2, que Deus nos vivificou, porque nós estávamos mortos, né? Então, quando nós conhecemos Cristo, recebemos Cristo, entregamos nossa vida para Cristo, então Ele nos vivificou, nos deu vida para que nós pudéssemos viver. O próprio Senhor Jesus Cristo disse que o inimigo veio para destruir as pessoas, para roubar as pessoas, para matar as pessoas, porém Ele tinha vindo a este mundo para que pudesse nos dar vida e a dar com abundância. Amém, irmão? De sorte que as pessoas que recebem Cristo, elas vão viver intensamente a sua vida nessa terra e depois ainda herdarão a vida eterna. Então, o que é um avivamento? Sabe o que é um avivamento? É quando a pessoa recebe Cristo e ela começa a viver e ela começa a entender também algumas coisas. Ela entende que a partir daquele momento, daquele processo de salvação, de justificação, de regeneração, de santificação, a vida dela primeiro não é mais dela. Amém, irmão? Nós pregamos esse tempo aí que provamos pela Bíblia que a nossa vida não é mais nossa, mas é de Deus, porque nós fomos comprados por Cristo para Deus. Então, avivamento é o reconhecimento dessas coisas. Eu reconheço que eu sou de Deus, eu reconheço que eu fui vivificado, e eu reconheço que eu tenho vida com abundância, eu reconheço que agora eu vou viver. Amém, irmão? Então, avivamento é a intensidade da vida de Cristo em nós, que precisa se manifestar. Avivamento, irmão, é quando você tem um prazer imenso de estar na presença do Senhor, e você não aceita outra coisa se não está em plena comunhão com Ele. Avivamento, irmão, é quando a Bíblia ela é a palavra de Deus para você, e você tem prazer na sua palavra, e na sua palavra medita de dia e de noite. Isso é avivamento, amém, irmão? Avivamento é quando você tem amor pelas almas a tal ponto que você sente no coração um chamado de Deus para evangelizar, para ganhar almas, para trazer almas para a presença de Cristo. Amém, irmão? Isso é avivamento. Avivamento é quando você tem prazer de vir na igreja, se unir com seus irmãos e em comunidade adorar o nome do Senhor. Avivamento é quando eu canto ao Senhor de todo o meu coração, tenho prazer em louvar, tenho prazer em adorar. Avivamento é quando eu ainda consigo abrir o meu entendimento para receber a palavra, e a palavra não me é pesada, mas é prazerosa. Amém? Avivamento é quando você consegue amar o seu irmão que está aí do seu lado, é quando você ama Deus sobre todas as coisas, é quando você tem a consciência que você é um cidadão do céu, e embora more no mundo, não é mais desse mundo, porque você agora é de Deus. Amém? Então isso é avivamento. Então as pessoas precisam entender que avivamento não é apenas um momento de êxtase que você consegue em um culto, em uma vigília, e sente alguma coisa e aquilo te leva a um estado de êxtase, de uma alegria que você às vezes nem domina, mas que muitas vezes, passado o tempo ou surgindo alguma adversidade, aquilo se esfria e termina.
nós precisamos entender avivamento como uma constância na nossa vida, como parte da nossa vida, no nosso dia a dia. E avivamento se manifesta na igreja, no trabalho, na escola, onde nós estivermos. Nós fomos avivados pelo Espírito Santo que habita em nós. Amém, amém? Então, na minha compreensão, é lógico que poderíamos estender muito mais, mas pelo menos avivamento é isso. A motivação que me faz servir, que me faz orar, que me faz amar, que me faz evangelizar. Avivamento é pagar minhas contas em dia. Avivamento é não ficar devendo nada para ninguém. Avivamento é dar um bom testemunho de que eu sou de Cristo. Avivamento é não promover escândalo de forma nenhuma. Amém? Isso é avivamento. E nós vamos ler um texto da palavra de Deus, entendendo uma coisa importante também, que o Senhor Deus, tudo Ele faz, e tudo Ele vai fazer para que de uma forma ou de outra Ele venha nos salvar, e Ele vai cooperar conosco para que a nossa vida dê certo, para que as coisas fluam, para que as coisas aconteçam. Amém? Deus não poupará esforço para que nós sejamos vencedores em todas as circunstâncias. Então, pensando assim, nós vamos ler um texto onde Deus ele está trabalhando para o avivamento de uma nação. E como é que Deus trabalha para o avivamento de uma nação? Primeiro, Deus quer estabelecer naquela nação o seu governo. Amém? E Deus, Ele é o governo de tudo mesmo, mas Ele não quer impor, Ele quer ser aceito. Ele quer que as pessoas aceitem o seu governo de uma forma pacífica e moderada e abençoada, e Deus sabe que só Deus pode nos governar. Amém, irmão? Ele queria estabelecer uma teocracia sobre o povo de Israel, mas o povo de Israel não queria uma teocracia, queria uma monarquia, e aí vem até a gente querer uma democracia, e a coisa vai andando dessa forma. Mas o importante é que Deus queria estabelecer uma teocracia, Deus governando. Amém? Deus sobre nós, porque Deus sabe que Ele é suficiente para nos governar. E se nós permitirmos o governo de Deus na nossa vida, nós também podemos ter certeza que estaremos sempre avivados. Diga amém. Diga glória a Deus. Abra comigo no livro de Juízes, capítulo de número 21 de Juízes, o último capítulo e também o último versículo. Vamos entender que até aqui Deus vem tentando avivar o seu povo. Deus já tirou o povo da escravidão, porque a primeira coisa que Deus precisa fazer é tirar as pessoas da morte, da prisão, das cadeias. Ninguém vai ficar avivado enquanto for escravo do pecado, escravo do mundo. Então Deus vai lá e tira o seu povo Israel do Egito, da escravidão. E Deus vai promover e prover o sustento daquele povo, a alegria daquele povo, a bênção sobre aquele povo. Mas, irmãos, infelizmente, o grande problema nosso é quando nós não queremos o governo de Deus. Então nós não vamos estar mais com o coração avivado. E se Deus não for governo em nós, mas daqui a pouco a Bíblia vai ser um enfado. A igreja vai ser um enfado. Quando a gente pensa que está chegando a hora de ir para a igreja, dá uma tristeza, uma angústia. Eu lembro uma vez que eu estava muito ruim, muito desavivado, estava muito frio espiritualmente. Então chegava domingo à tarde assim, eu olhava para o céu, né? Cutucava a roça e dizia assim: moço, estou vendo uma nuvem do tamanho da mão de um homem, aquilo é chuva, e não vai virar um temporal, não vai dar para ir na igreja, desiste, não vamos hoje. Aí passa aquela nuvinha assim, não caiu uma gota d'água, mas pela fé, como Elias, né, eu imaginava que não vai virar chuva. Irmão, e a igreja se torna um enfado, uma tristeza, uma angústia para nós. Então Deus vem trabalhando na vida de Israel, tirou Israel da escravidão, levou para uma terra que mana leite e mel, porque o trabalhar de Deus é
os seus olhos. Então veja bem, se Deus quer estabelecer um governo sobre nós, e nós estamos fazendo aquilo que parece reto aos nossos olhos, significa que o Senhor Deus não vai estabelecer um governo sobre a nossa vida. Ele não vai conseguir nos dirigir, porque nós estamos de uma forma autônoma, andando pelos nossos próprios caminhos. Então nosso coração vai se esfriar e nós vamos nos separar de Deus, da comunhão, da presença, da glória, do avivamento, porque nós estamos de alguma forma andando pelos nossos próprios caminhos. Olha ali em Ageu, e ali em Ageu você vai encontrar muita essa expressão de Deus para o povo: examine o seu caminho. Você quer saber por que o céu não está dando mais chuva? Você quer saber por que a tua lavoura não está produzindo mais? Você quer saber por que o teu gado não está produzindo mais? Você quer saber por que o teu salário está indo num saco furado? Você quer saber por que os rios estão secando? Examine o que, amado? O seu caminho. Olhe aonde você está andando, a forma como você está andando. Então Deus estava trilhando um caminho para Israel de vitória, um caminho de bênção, irmão, um caminho de glória. Mas Israel queria andar segundo o seu próprio caminho, e cada um andava segundo aquilo que ele achava que estava certo. Resultado: frieza espiritual. Resultado: destruição. E agora nós vamos ali para 1 Samuel, que é um pouquinho depois desse acontecimento, e nós vamos encontrar aqui um quadro, amado. Uma nação vivendo uma decadência espiritual, uma nação vivendo uma falta da presença de Deus, uma nação onde os seus sacerdotes, os seus profetas, os homens que estavam ali para trazer revelação de Deus, são homens que andam segundo o seu próprio caminho. Resultado: uma nação destruída, um povo na miséria. Irmãos, e o que acontece quando Deus não é o governo da nossa vida? O inimigo vem para nos destruir. Então Israel está experimentando essa situação, e a situação de Israel era essa. 1 Samuel 2, 12, 17 e 22. Veja a situação de Israel. 2, 12 diz assim: eram os filhos de Eli. Quem que era Eli aqui, amado? O sacerdote, aquele que deveria estar intercedendo pelo povo. Os filhos dele automaticamente deveriam ser sacerdotes também, que os sucederiam. Então olha só: eram porém os filhos de Eli, filhos de Belial, do mal, do diabo na realidade, não conheciam ao Senhor. Agora, irmão, como é que o filho de um sacerdote não conhece ao Senhor? Como é que o teu filho não conhece a Deus, amado? Como é que eu posso ser o sacerdote do meu lar e os meus filhos não temem ao Senhor, nem conhecem a Deus? Como é que eu sou rei e sacerdote se os meus filhos não temem ao Senhor? Então meu lar não terá avivamento. Sabe, irmão, o que nós mais temos visto? Os filhos não querendo servir a Deus. Os nossos filhos, parece que eles não veem a hora de atingir a maioridade para se mudar de casa e da igreja. Por quê, amado? Porque eles não conhecem ao Senhor. Então muitas vezes nós somos o sacerdote, mas nossos filhos não conhecem ao Senhor. E porque eles não conheciam ao Senhor, o pecado começou a aumentar. Veja o versículo 17: era pois muito grande o pecado desses jovens.
Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta ao Senhor. Olha que esses jovens já estavam ministrando, mas eles não temiam ao Senhor, não conheciam ao Senhor, e por causa disso o pecado ia se multiplicando e a nação ia entrando numa destruição total. Veja o versículo 22. Era, porém, Eli já muito velho e ouvia tudo quanto seus filhos faziam a todo Israel, e de como se deitavam com as mulheres em bando e se ajuntavam à porta da tenda da congregação. Irmão, quando Deus não é o governo da sua vida, da minha vida, quando Deus não é o governo do meu lar, na minha igreja, quando nós começamos a andar nos nossos próprios caminhos, o pecado vai proliferar como praga, como vírus. E então nós vamos descobrir que o inimigo está roubando, matando e destruindo dentro da nossa casa, dentro da igreja, dentro do nosso trabalho, aonde nós estivermos, porque não está estabelecido um governo de Deus sobre a nossa vida. Então não há avivamento, porque Deus só pode nos avivar se nós estivermos debaixo das suas mãos, do seu governo, da sua orientação. Diga amém, diga glória a Deus. Irmão, como nasce um avivamento? Pastor, avivamento nasce assim no fogo, na glória, cai uma bola de fogo do céu, e então a gente começa a nos rodopiar, aí nasce o avivamento. É assim, ó. Sabe como nasce o avivamento? Joelho no chão, muita lágrima. Quando alguém vê a situação, e quando alguém começa a orar e chorar, diga amém, diga glória a Deus. Irmão, Deus está olhando, e Deus, Ele sempre quer avivar aquilo que está morto. Lembra do vale de ossos secos? Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? Senhor, tu o sabes. Manda que o Espírito venha e entre neles, e eles vão reavivar, eles vão ser avivados. Diga amém, diga glória a Deus. Então Deus planta no coração de uma mulher uma semente de avivamento, amém? Lá na glória, Deus já está projetando um avivamento para Israel, porque senão Israel seria destruído. Os inimigos já estavam invadindo. Por causa desse pecado, se você ler o capítulo 2, o capítulo 3, você vai descobrir o quê? Que o inimigo invadiu Israel, matou mais de 60 mil homens e levou o quê, mano? A arca de Deus embora. A arca de Deus para Israel simbolizava a presença de Deus. Agora, sabe onde está a presença de Deus? No templo de Dagon. Levaram a presença de Deus lá para o templo de Dagon, e Israel agora já não tinha a presença de Deus. E Cabote, foi-se a glória de Israel. Israel está morto, sem glória, sem avivamento, sem poder, sem a arca, sem nada. Mas Deus planta uma semente de avivamento no coração de uma mulher. Diga amém, diga glória a Deus. Uma mulher entra no templo, amado. Isso é começo de avivamento. Eu falei quarta passada que avivamento não depende de multidão, não depende de nada, depende de um coração que se coloca diante do Senhor. Amém? Uma mulher entra no templo, ela dobra o joelho e ela começa a chorar diante do Senhor. Amém? Você tem uma coisa aqui quebrando o coração de Deus. São lágrimas de pessoas que não se conformam com a podridão do mundo. São lágrimas de quem não suporta a frieza espiritual. Lágrimas de quem não suporta ver muitas vezes a família ser roubada. Sabe, querido, eu tenho visto pessoas muito próximas de mim, muito próximas,
E os filhos indo para as drogas, para a prostituição, sabe, muito perto da gente, aquilo dói, porque está muito próximo. Lares destruídos de pessoas que estão na igreja, o inimigo roubando diante dos olhos das pessoas, e muitas vezes as pessoas elas não entendem o que fazer, e pessoas quando estão sendo roubadas, às vezes manifestam ira, descontentamento. Vou sair da igreja, nessa igreja não tem poder, vou para outra que tem. Acho que o problema está na igreja, o problema está no pastor, deve ser o pastor. Por causa disso, cada um pastor, meu filho foi para as drogas, por cada um pastor, minha filha foi para a prostituição. Mas essa mulher, ela não pensou nada disso, ela pensou numa coisa: eu vou entrar na casa do Senhor, eu vou dobrar meu joelho, eu vou orar ao Deus que pode me ouvir, e o Deus que pode me ouvir vai trazer um avivamento, primeiro no meu coração, e depois para uma nação toda, e depois de uma nação toda para o mundo inteiro. Diga amém, diga glória a Deus. Você sabia que o avivamento que começa no seu coração, ele vai atingir a sua família, ele vai atingir o teu bairro, ele vai atingir a cidade, ele vai atingir o mundo. Amém? Lembro de uma irmã, e essa irmã, ela colocou a vida no altar do Senhor, no momento em que a igreja estava muito fria, muito fraca, e ela começou a buscar a Deus, e o coração dela avivou, e ela chorou e buscou, e Deus avivou aquele coração. Irmãos, ela está numa fila de banco ali, esperando, aquela fila enorme, esperando, porque ela tinha que chegar ali no caixa, quietinha ali, mas em espírito adorando a Deus da glória, avivada no seu coração. De repente alguém toca no seu ombro, ela vira assim uma mulher, e a mulher chorando diz assim: eu quero aceitar Jesus aqui e agora. Amém? A mulher da frente falou: então eu também quero. E o outro ali: eu também quero. E de repente ela estava fazendo um culto dentro do banco. Amém, meu irmão? Porque ela estava com o coração avivado, cheio da presença de Deus. Então o teu avivamento não é só para você, é para o teu filho, é para a tua filha, é para o teu lar, é para o teu patrão, é para o teu empregado, é para o mundo todo. Amém? Glória a Deus. E essa mulher, ela entra no templo, ela começa a orar e a buscar a presença do Senhor. A visão era tão turva, a visão do sacerdote era tão ruim, irmão. A espiritualidade, o discernimento daquele homem era tão ruim, que ela olhou aquela mulher chorando, e ela teve a mulher como uma mulher embriagada. Imagine você ali chorando, buscando a presença do Senhor. Chega um pastor falando: não, para, larga essa pinga, larga esse vinho, larga isso. Foi o que ele falou: ô mulher, para de ir no boteco, para de beber, mulher, aparta-te desse vinho. E eu acho que uma pessoa está buscando avivamento, está com o coração quebrantado, amém? Ela deveria levantar, pegar uma cadeira, não tinha lá, mas pegar e dar na cabeça dele, mas ela estava avivada, ela estava buscando. Ela disse: não, meu Senhor, eu não estou embriagado como o Senhor pensa, mas eu estou diante do meu Deus, clamando por um avivamento sobre a minha vida, sobre a vida de Israel, sobre a vida do mundo. Diga amém, diga glória a Deus. E então ele a abençoou depois dessa declaração, e aquela mulher saiu dali com a certeza de que Deus tinha avivado o seu coração. Amém? Passado o tempo, essa mulher está grávida de Samuel, e aquele menino nasce. E uma coisa que eu acho importantíssima na vida desta mulher é que ela vai pegar aquele filho, filho da sua alegria, da sua oração. Ela vai fazer o que com o filho, mano? Vai entregar para Deus. Diga amém.
Diga glória a Deus. Você já fez isso? Você entregou teu filho para Deus cuidar dele? Você já profetizou sobre o teu filho? Você falou: Senhor, esse meu filho que o Senhor me deu, ele não vai servir a Belial, ele não vai servir o pecado, ele não vai servir as drogas, ele vai servir o Deus da minha vida, o Senhor da minha alegria. Amém, amado? Deus não nos deu filho para a confusão, para o tormento da nossa alma. Ele deu o filho para a nossa alegria. Amém? Mas nós precisamos aprender com essa mulher, que um grande avivamento começa com muito choro, com muita lágrima, com corações quebrantados. Porque quando nós quebrantamos o coração, nós nos esvaziamos dos nossos conceitos, nós nos esvaziamos dos nossos pensamentos errados, nós confiamos só no governo de Deus, na direção de Deus, na presença de Deus. Amém? E essa mulher, ela espera aquela criança desmamar, e ela vai levar de volta e devolver para Deus. Porque esse avivamento, amado, que começou no coração de uma mulher, ele vai atingir a nossa vida. Amém? Amém. Essa mulher, ela é a causa da salvação de milhares de pessoas, porque por intermédio dela veio um profeta que trouxe um avivamento para uma nação, que ungiu um rei, e que através desse rei veio a pessoa de Jesus Cristo e atingiu todos nós. Amém? O Senhor Deus, Ele sempre quis avivar nosso coração. O prazer de Deus é que haja alegria em nós, haja satisfação, haja plenitude na sua presença. O prazer de Deus é que nós não sejamos roubados, mas que haja alegria em nós, haja festa. O prazer de Deus é que nós entrássemos na porta da igreja já com hinos, com adoração, e não esperássemos que nada venha nos motivar, mas que o nosso coração já estivesse motivado diante do Senhor. Diga amém. Diga glória a Deus. E aquele choro e aquela aparente tristeza no coração daquela mulher fez Deus começar uma obra gloriosa. Quem sabe nessa noite é um começo novo para a sua vida, mano. Quem sabe você entrou aqui desanimado com a vida, porque eu vou te falar, mano, viver nesse mundo é um desafio. É um mundo violento, é um mundo mau, é um mundo carcomido pelo pecado. Mas nós estamos aqui porque Cristo declara que nós somos sal e somos luz para esse mundo. O mundo não pode nos vencer, nós temos que vencer o mundo e trazer avivamento para esse mundo. Através da nossa vida, coisas incríveis podem acontecer. Milhares de vidas podem ser salvas. Eu falei aqui durante a semana, há um mês e pouco atrás entrou um morador de rua aqui na igreja, carregando aquele fardo de sujeira, de pecado, de maldade. Entrou aqui, veio de Rio Preto aqui andando, ele tinha pegado um folhetinho nosso de evangelismo. Engraçado que é umas coisas que a gente nunca vai entender, né? No folheto tinha o endereço de Vadim e de Rio Preto, como todos os nossos folhetos. E ele só enxergou de Vadim, e ele estava lá em Rio Preto. E ele veio a pé e chegou aqui, entrou na igreja no domingo, sujo, vencido, caído. A igreja recebeu, eu lembro do pastor Roberto abraçado com ele, orando na hora da oração pela família. E nessa quinta-feira, lá no culto de missões, esse jovem foi com a Bíblia lá na frente e testemunhou da sua salvação, da sua transformação. Ele cantou um hino a Deus, amado, foi a coisa mais linda, gloriosa. Agradeceu toda a igreja, a recepção, as orações. E então nós vemos, amado, que o nosso avivamento pode salvar milhares de vidas. A nossa vida cheia do Espírito Santo pode mudar a nossa cidade. Muitas vezes nós vemos os cristãos preocupados em falar sobre política, em condenar esse e abraçar aquele, preocupado com coisas que nem fazem muito parte da nossa vida. E eles esquecem que se eles deixarem o Espírito Santo invadir o coração deles e encher, é eles que vão fazer a diferença, é eles que vão mudar a nossa nação, é eles que
vão mudar todas as coisas que estão erradas, porque é para nós que foi dada autoridade, irmão. Deus não disse que ia dar autoridade para governos, Ele disse que ia dar autoridade para a sua igreja. Ele ia avivar a sua igreja, Ele ia edificar a sua igreja, e na sua igreja o inferno não conseguiria prevalecer contra ela. Diga amém, diga glória a Deus. Nós precisamos viver esse tempo de restauração, de alegria e de glória. O que nós temos visto são homens e mulheres que servem a Deus deprimidos, oprimidos. Esse dia uma mocinha veio conversar comigo, crente, e disse: pastor, é errado eu ir procurar um psiquiatra. Eu falei: irmã, eu acho que é um pouco errado, sim, porque o que a Bíblia pode, o que esse homem pode falar que a Bíblia não falaria ao seu coração? O que esse homem poderia acrescentar na sua vida que Jesus não pode acrescentar? Mas é desespero de causa. São pessoas que estão roubadas nas suas faculdades, no seu raciocínio, na sua lógica. Então acho que um homem que muitas vezes está mais oprimido do que ela, está mais caído do que ela, pode ajudar. Então o que nós precisamos a partir de hoje, aqui e agora, é buscar ao Senhor com o nosso coração, com as nossas lágrimas, é deixarmos de sermos prepotentes nos nossos pensamentos, é fazermos como essa mulher: Senhor, por um avivamento entre eu nessa casa de oração, por um avivamento o meu joelho está dobrado, e por um avivamento as minhas lágrimas estão caindo, amém? E quem sabe hoje aqui o Senhor te levanta, aí a tua família vai ser uma bênção. O seu filho que quando você convida para vir na igreja está dando trabalho, sim ou não? Sim ou não? Ou é o pai que está dando trabalho para vir na igreja, o filho que está convidando? Às vezes acontece, não. Filho, vamos pai, vamos mãe, vai você, eu vou a semana que vem. Mas muitas vezes o que está acontecendo é isso: os nossos filhos perderam a motivação por Cristo, porque eles não veem motivação aonde, irmão? Em nós. Muitas vezes você está desmotivado lá no teu sofá, esparramado, com o controle na mão, assistindo às vezes até porcaria, e o teu filho está olhando para você como rei, como sacerdote do lar, e ele quer ver uma atitude de homem de Deus, de mulher de Deus, e pessoas que buscam a face do Senhor, pessoas que têm autoridade do Espírito Santo, amém, irmão? Para que eles sintam prazer por Deus, para que eles tenham vontade de vir à igreja, para que eles também adorem o Deus da glória, para que eles sirvam ao Senhor, e para que eles sejam também reis e sacerdotes na presença do Senhor. Diga amém, diga glória a Deus. Você gostaria de ser avivado nessa noite, Marcinha? Se coloque em pé, amado, nós vamos orar. Quero convidar o conjunto a estar na frente, se possível tocar aquele canto que vocês cantaram hoje aqui. Quem já viveu no Santo do Santo, e muitas vezes nós já vivemos no Santo do Santo e hoje estamos lá no ato exterior, e muitas vezes já estivemos no lugar mais alto, mais gostoso, e hoje estamos lá no ato, esperando que alguém traga alguma revelação para nós. Mas nessa noite nós vamos orar, no sentido de que o Senhor Deus nos traga um grande avivamento aos nossos corações. Amém? Amém. Quer ser avivado, sim ou não? Amém. Nessa oração de avivamento, olha por Jacira, suspeita de câncer. Sabia que o teu avivamento pode curar o câncer? Deisa por enfermidade, Edna, de Janira, ídolo, drogas. Olha que coisa terrível, né, mano? Geralmente pessoas jovens ainda. Mas nessa noite o Senhor quer tirar você do ato exterior. Ele quer levar você no Santo do Santo, no lugar mais alto, mais poderoso da presença do Senhor. Deixa o Espírito Santo
glória a Deus. Louvado é o nome do Senhor. Nós nem podemos pensar em viver uma frieza espiritual, porque nós fomos tirados de um mundo de pecado e fomos trazidos para a presença do Deus poderoso, para o avivamento, para a vida, para a glória. O teu lar vai ser uma extensão do céu, da igreja, um lugar de adoração, de culto, onde a presença de Deus é manifesta, trazendo cura, libertação. Os seus filhos estarão na presença do Senhor, adorando a Deus. Amém? Não podemos nem pensar uma coisa contrária a essa. Toda a família servindo a Deus com alegria. Amém, irmão? Que essa palavra fique no seu coração. Isso seja o começo, o start, que vai ligar você a um novo tempo de alegria, de poder e de glória. Amém, querido? Vamos colocar no nosso coração: frieza jamais, desânimo jamais, a presença de Deus poderosa em nossas vidas. Amém, querido? Guarde essa palavra no coração em nome